Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje estamos no Secap, um dos primeiros bairros planejados do Brasil. Para contar como surgiu o projeto e como foi a vida dos moradores nos primeiros anos do bairro, entrevistamos o historiador Tiago Guerra, organizador do livro Secap Guarulhos, Histórias, Identidades e Memórias. Concebido por meio da Caixa Estadual de Casas para o Povo e planejado a partir do trabalho de renomados arquitetos como Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha e Vila Nova Artigas, esse projeto buscou espelhar-se na estruturação de uma cidade. A articulação entre os prédios em blocos, denominados freguesias, procurava criar um espaço de convivência, a partir de uma forma de construção que se colocava de modo mais coerente com a nova proposta de habitação e vida social no país. Dessa forma, a obra pretendia superar a simples construção enfileirada de prédios que caracterizava os conjuntos habitacionais no país destinado às camadas populares para se constituir como o projeto de uma cidade, com toda a infraestrutura requerida por ela, dentro de outra grande cidade, nesse caso Guarulhos. O empreendimento previa a construção de 10.680 unidades de moradia para uma população de 55 mil moradores. Edifícios de 3 andares organizados em freguesias, com 32 edifícios, 8 grupos escolares, 3 ginásios, escola industrial, hospital geral, pronto-socorro ambulatório, centro de saúde, posto de puericultura, teatro, comércio próprio, igreja, clube, entreposto de abastecimento, caixa d'água e gasômetro. Se você for lá no Secap, você vai olhar lá o São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles são o exemplar que a gente fala original do Secap, né, do projeto original, que é o quê? É você ter os 4 condomínios residenciais, você ter um centro comercial e do lado você ter um centro educacional, cultural, municiando lá esses módulos de moradia. Mas e quanto ao dia a dia desses moradores? Como é a relação entre pessoas que vieram de diversos lugares e que carregam consigo tantas histórias? A construção do conjunto habitacional com feição de cidade autossuficiente reforçava os laços da vida comunitária, identificados na utilização coletiva dos equipamentos públicos e na sociabilidade gerada pela organização das freguesias e dos espaços de convivência. Ainda assim, cada indivíduo possui seus próprios desejos e ambições, que nem sempre são as mesmas que as do vizinho da frente, mas dividem o mesmo espaço de sociabilidade e, em alguns momentos, suas vontades se encontram para tomar um café ou discutir o problema da coleta de lixo. Todo esse cotidiano participa da construção identitária. Então o Secap ele também está um pouco nessa característica interna mesmo, né, de como o bairro vai se construir, por isso que ele vai ter essa carga de mobilização diferente em relação a outros bairros da cidade, que é um bairro que vai também ser completamente insular, né? Insular quando eu falo isolado completamente. Isso vai demandar dos moradores formas de sobrevivência. Como é que você vai sobreviver num bairro que você não tem nada? Então isso vai gerar uma certa união, um espírito comunitário muito diferente, que você não verá em outros bairros. Então esse aspecto identitário do Secap, que está agora em profunda mutação nos últimos anos, mas se você pega nos anos 70, nos anos 80, início dos anos 90, ele é muito forte. Aqui no Secap, os trailers são tradicionais como estabelecimentos comerciais. Há alguns meses eles correram o risco de serem extintos. Vamos conversar com esses comerciantes para saber um pouco mais. Pastelaria da Tia é o nosso comércio aqui. Estamos aqui aproximadamente há 18 anos. Eu sou nativo do Parque Secap desde que a gente costuma dizer que não tinha asfalto, que a Avenida Odair Santanelli não era avenida ainda, né? Não tinha nem nome. E comecei com o comércio, com uma simples barraca,
vendia os salgados que minha mãe fazia em casa, vendia suco natural. E já havia outros trailers, a Pizzaria Dinaro já existia, o Wilson, o Bacana do Frango já existia também, como outros aqui no trailer, né? Aqui no Parque Secap. Ele vai contar um pouquinho mais sobre a história do comércio aqui no Secap. Era barraca de madeira, entendeu? Hoje aí se exigiu colocar trailer e tudo, né? Era mais bonitinho, fizeram a gente tirar o telhado, agora tá com essas tendas aí. Ficou pior pra gente, entendeu? Se eles fizessem um padrão melhor pra gente, entendeu? Fazer uma coisa, sabe, tinha um quiosque padrão pra todo mundo, né? Pra nós continuar trabalhando, não tirar o emprego da gente, que nós dependemos disso aqui, né? Nós vivemos disso aqui, principalmente eu que tenho 26 anos, entendeu? Isso aqui fosse como a minha vida, a minha casa, né? Estamos aqui no trailer da AID, outro ponto de comércio aqui na região do Secap. Vamos falar com a Hilde, que é uma das proprietárias do estabelecimento. Antigamente era trailer mesmo, com rodas, tudo, né? Não tinha barracas, era só trailers que tinha aqui. Aí com o passar do tempo foi modificando mais para as barracas mesmo, né? E por falar em narrativas, nada melhor do que destacar algumas memórias de moradores que ajudaram a construir a história do Secap. Os relatos são os mais diversos, desde uma moradora que cresceu no Secap e relembra que gostava de brincar de mãe da mula, esconde-esconde e pular elástico, utilizando os pilares da escada para amarrá-lo, pois assim não havia necessidade de ninguém segurá-lo e todos podiam pular. Para uma professora aposentada e moradora do Secap, a amizade entre os moradores era tão grande que todos se consideravam parentes. Ela recorda as festas de Natal, quando cada pessoa levava um prato e todos confraternizavam numa grande união. Já uma dona de casa relembra que foram os próprios moradores que se mobilizaram para pagar o asfaltamento e a iluminação do Secap. Uma psicóloga e também moradora acredita que o jornal Olho Vivo, que surgiu no Secap, contribuiu muito, não só para a comunidade, mas para Guarulhos como um todo. Para ela, a chegada de novos noticiários não só acabou com o monopólio da Folha Metropolitana, que pertencia ao prefeito, mas também mudou positivamente a mentalidade e ampliou a perspectiva de pensamento das pessoas. E é assim que o Secap ganhou vida ao longo do tempo, criando seus cenários com tijolos, concreto e asfalto para ver brilhar o suor e a alegria no rosto daqueles que ajudam a escrever a cada dia um novo capítulo de sua história. O local, que era de difícil acesso, se tornou parte da metrópole com infraestrutura urbana. Há vários projetos para o futuro, como a chegada do trem. O historiador Tiago Guerra fala sobre as mudanças na paisagem do bairro e o que nunca chegou a ser construído, mas foi planejado pela equipe do arquiteto Vilanova Artigas. Só há um centro comercial, então era previsto que tivesse 6 centros comerciais. Escolas, a mesma coisa. No máximo, o Secap chegou a ter 3 escolas. Hoje só tem 2 escolas. Não tem mais creche. Agora está construindo uma creche. Fora as áreas inutilizadas que tem lá, né? Então você tem, por exemplo, né, entre o hospital e o hotel ali, você tem uma grande área que está previsto construir um fórum que nunca foi construído nada. O Secap, quando o Vilanova Artigas sugeriu ali, ele pensou realmente num modal de transporte de massa, que agora que vai ser resolvido esse problema, né, dentro aí de um drama, né, do transporte, da mobilidade urbana. O trem no Secap ali, ele vai ser bem-vindo. Ele vai ser bem-vindo, 50 anos depois vai ser bem-vindo. A rodoviária, ela não faz parte do projeto original do Secap, vale a pena dizer isso, mas está numa área muito interessante de acesso, muito melhor do que onde estava anteriormente. Hoje contamos a história do Secap. Acesse o nosso site apa.org.br. Lá você encontra informações sobre os nossos programas e também fica sabendo sobre os próximos eventos. Acompanhe também a nossa página no Facebook. Curta facebook.com/apaguarulhos.
Esse foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa vamos trazer a história de lugares e de pessoas. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo passeio.